Olá, turma. Bom dia, tudo bem com vocês? Vai gravar uma videoaula bem curtinha hoje, falando sobre o comércio e sua evolução. Eu até procurei alguns vídeos na internet, só que eu não achei nada que se encaixasse com o conteúdo de vocês e que fosse agradável para vocês assistirem, porque até que traziam informações importantes, mas informações que para vocês agora não servem. Então eu decidi fazer esse vídeo curto, eu espero, para que a gente consiga compreender o assunto. A gente vem falar sobre o comércio e sua evolução. Hoje em dia, vocês sabem que o comércio se expandiu, ele cresceu, ele se desenvolveu, evoluiu com o passar do tempo. E é exatamente sobre isso que o assunto de vocês vem falar. Hoje em dia você consegue comprar qualquer item que você quiser com a maior facilidade do mundo. Você pode entrar na loja, no supermercado e levar, ou se não conseguir encontrar hoje no lugar onde moramos, nós conseguimos comprar pela internet até de outros países. Então, assim, isso só vem mostrar a expansão que o comércio conseguiu ter e a evolução dele ao longo do tempo. Antigamente não era assim. Há milhares de anos, por exemplo, quando o comércio surgiu, era feito a troca. Começou com a troca. Como assim, com a troca? Uma comunidade possuía um determinado produto e uma outra comunidade possuía um outro tipo. Então, acontecia a troca entre essas duas comunidades. Uma comunidade produzia milho e a outra feijão. Então, eles trocavam os produtos. E antigamente, quando passou a ter a moeda de circulação, o dinheiro, com o surgimento do dinheiro, foi que o comércio deixou, no caso, só trocou o produto de troca. Porque antes trocava um produto pelo outro e agora ele passa a trocar o produto pelo dinheiro. E antes as pessoas não encontravam os produtos com tanta facilidade. Se desejasse, por exemplo, ter um estojo, um estojo atual. Por exemplo, um vaso de cerâmica. Se naquela região não fosse produzido aquele vaso de cerâmica, ou as pessoas teriam que desistir de ter aquele vaso, ou teria que viajar longas distâncias para poder comprá-los. E também o livro de vocês vem destacar a questão de lucro, sobre uma oportunidade que as pessoas acharam também através disso. Que oportunidade, Por exemplo, na nossa comunidade existem artesãos, várias pessoas que produzem tecidos, outros produzem vasos. Aí a gente compra esses vasos, por exemplo, por um valor bem pequeno, porque foi produzido na nossa comunidade, e a gente viaja para fora. A gente vai para outra comunidade, vai para um lugar mais distante e a gente leva o produto daqui e vende mais caro lá. Então, a oportunidade que o livro vem trazer é sobre a margem de lucro. Por que margem de lucro? Porque eu comprei por um valor mais baixo e consegui vender por um valor mais alto. Então, essa diferença entre um valor e outro vai ser meu lucro, ou o lucro de quem vendeu. Compreenderam? Vocês podem até acompanhar aí pelo livro de vocês, a partir da página 79. O livro também vem trazer, vem falar que o comércio contribuiu para o surgimento de novas cidades. E por quê? Porque se os produtos não eram produzidos em todas as comunidades, eram produzidos em locais diferentes, existiam pessoas que trabalhavam
com o transporte, certo? E como era feito esse transporte? Através dos animais que foram domesticados, como bois, cavalos, jumentos. E essas viagens eram super demoradas. Tinha um produto que durava mais de um ano para poder chegar. Mas mesmo assim o comércio era feito. Então, logo com essa ideia, as pessoas pararam de produzir tudo na terra. Começaram a produzir apenas alguns produtos por causa dessa questão de compra de outro lugar e até troca. Porque com a existência do dinheiro, com o surgimento do dinheiro, essa questão de troca de produtos não deixou de existir. E por que ouviam falar sobre a questão do surgimento de cidades? Porque essas pessoas que trabalhavam transportando os produtos, eles passavam por rotas certas. E nessas rotas eles paravam, tinha alguns pontos que eram chamados de pontos de apoio, em que esses mercadores paravam. Com o passar do tempo, esses pontos de apoio foram começando a surgir instalações tipo, de casas e começaram aí a surgir comunidades e dessas comunidades, pequenas comunidades, começaram a surgir grandes cidades. E nesses pontos de apoio, que se tornaram grandes cidades, também era feita a questão do comércio. Nesses lugares, eles trocavam produtos. E no caso, quando eu falo trocavam, não é só de eu entrego um produto para o outro e o outro me dá de volta. Não. A questão de troca, de venda também. É isso que eu estou tentando dizer. Aventurar-se, gente, por essas rotas deveria ser muito perigoso. Porque imagina aí, demorava muito tempo para os mercadores entregarem a mercadoria e também fora os outros perigos e outras situações que os mercadores eram expostos. As primeiras rotas eram rotas terrestres. Vocês já sabem que terrestre, terra, né? Já vem da palavra terra. Alguns estudos históricos apontam que as primeiras rotas já começaram a ser feitas cerca de 3.000 anos antes de Cristo. Então, há muito tempo. E era feito, a maior parte deste comércio e dessas rotas eram feitas na parte do Oriente. Se vocês lembrarem da aula de geografia, vocês vão lembrar do mapa mundi, vão lembrar que tem a Europa, que tem a Ásia, aquele continente enorme onde fica a China e logo embaixo tem o Oriente Médio. Então, a maior parte do comércio ocorria ali na parte da Ásia e do Oriente Médio, principalmente o comércio de tecidos, porque a China era o maior produtor de tecidos e da seda, por exemplo. Com o passar do tempo, essas rotas deixaram de ser apenas terrestres e se expandiram e se tornaram rotas marítimas. Por quê? Assim, o comércio ia se expandir, porque as rotas terrestres, de certa forma, além da demora de entregar os produtos, o comércio acabava ficando restrito a uma pequena parte, a uma pequena, tipo assim, a um pequeno grupo de pessoas, porque não conseguia chegar em outros continentes, por exemplo. Então, as rotas marítimas facilitaram, além da questão do tempo, o tempo, assim, essa questão de demora, o produto não demorava tanto, expandiu o comércio porque ocorreu uma troca muito grande de produtos entre países. As rotas navais de comércio entre os povos são bem mais antigas. Estudos apontam que há pelo menos 90.000 anos as pessoas já valiam de meios de transporte marítimos para se deslocar e realizar o comércio. Gente, 90.000 anos. Então, é
antiguíssimo. Os vestígios mais antigos de como funcionavam as rotas e o transporte marítimo datam de 4.000 a 300 a.C. Então, assim, a data é bem próxima das rotas terrestres. As rotas terrestres, de certa forma, foram as iniciais e depois se expandiu para as rotas marítimas. E atinge os povos do Egito, da Índia, da China e da antiga Suméria, como eu já tinha falado anteriormente. Esses países estão na parte do ocidente ali do continente asiático. Então começaram ali. E o Egito, quer dizer, que eu vou retomar aqui, o Egito que fica na África. Mas como o Egito no caso, é um lugar riquíssimo em cultura e etc., e eles conseguiram se desenvolver há muito tempo. Eles eram um povo bastante avançado. Então, esse tipo de comércio já existia lá e nesses outros países que eu acabei de citar. Inicialmente, as rotas marinhas eram feitas em barcos relativamente frágeis, que não aguentavam os perigos da viagem em alto mar, de modo que viajavam apenas a uma distância segura na costa. Eles não entravam em alto mar, eles sempre ficavam ali próximo da costa porque era mais seguro, porque os barcos antigos não tinham suporte para carregar peso e nem fazer viagens tão longas. Com o tempo, as técnicas de navegação e transporte foram evoluindo continuamente, de forma que os navios foram ficando cada vez mais autossuficientes. Autossuficientes, assim, mais fortes, mais, como é que eu posso dizer, mais modernos e mais seguros. No final do século XVI, XIV, já conseguiram fazer viagens que cruzavam todo o planeta. Então, assim, com o passar do tempo, essas navegações ficaram mais seguras e as pessoas conseguiram fazer uma rota muito maior, fazendo com que o comércio se expandisse e chegasse no ponto de hoje. Se essas evoluções não tivessem ocorrido, hoje não teríamos a facilidade de adquirir todos os produtos que quiséssemos. Porque, como eu disse no início do vídeo, hoje conseguimos produtos da China, dos Estados Unidos, da África, de países da Oceania, enfim, do mundo inteiro a gente consegue comprar esses produtos. E por quê? Por causa da evolução do comércio e a evolução das rotas. Porque além das rotas marítimas, que ainda continuam existindo, as marítimas, as terrestres, agora tem as aéreas, que no caso adianta o processo de entrega. Então foi isso, meus amores. Beijo da Pro. O vídeo ficou um pouquinho grande, mas eu tentei explicar todo o assunto para que vocês possam compreender. Qualquer dúvida eu vou estar à disposição no WhatsApp no horário da aula para tirar as dúvidas de vocês. Tá bom? Tchauzinho.